Fala, meus zagueiros, beleza? Felipe Beck aqui para falar um pouquinho de Botafogo. Como toda semana a gente tem aqui, toda terça-feira a gente tem esse programa aqui falando um pouquinho sobre o Botafogo, falando um pouquinho sobre as possíveis transferências hoje, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também o Botafogo 2022, falar um pouquinho da festa que foi lá no Newton, agora no domingo, e também aproveitar e agradecer a vocês que estão vendo a gente aqui. As visualizações estão subindo, graças a Deus. O YouTube está começando a notar a gente aqui. Então, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que já seguem o canal. Quem já segue, por favor, pede para a rapaziada seguir aqui a gente, tá? E ó, dá aquela moral, ó, ativa o sininho aqui, deixa o seu like, tá? E ó, vamos falar um pouquinho de Botafogo agora. Ó, Botafogo, no domingo, fez uma festa linda, 34 mil pessoas ali no Newton Santos, entendeu? Aquela festa linda, Navarra em cima do ônibus, Chá em cima do ônibus junto com o torcedor, comemorando. E assim, levantamos a taça da Série B, tivemos sim o que comemorar esse ano, porque é o resgate do nosso clube. E ó, isso eu já falei no vídeo anterior, se você quiser ver, é só você ir lá procurar o Vamos Falar de Botafogo, no episódio 1. Eu falei sobre isso, sobre a festa, sobre o que a gente deveria fazer, que é realmente fazer essa comemoração que a gente fez lá no Newton. E assim, outra coisa é enaltecer os jogadores e a comissão técnica, que foram muito importantes para que isso acontecesse, né? Obviamente também a administração do clube, que melhorou demais agora depois da entrada do CEO, do Jorge Braga, agradecendo a ele aqui também, e ao Freeland também, que fez um bom trabalho garimpando esses jogadores. E assim, já pensando em 2022, né, começaram aí as dispensas, as renovações, as tentativas de renovações, as tentativas de compra de jogador que foram emprestados, enfim, né, a volta de alguns emprestados também, que já começou a acontecer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Já aproveitando, falando aqui de jogadores que estão voltando de empréstimo, tá? A gente tem dois principais jogadores aí voltando de empréstimo. Um é o Luiz Fernando e o outro é o Marcelo Benevenuto, tá? O Marcelo Benevenuto, que em na sua passagem, né, pelo Fortaleza, foi muito bem, né? Jogou praticamente todas as partidas pelo Fortaleza e ele está retornando, né, ao Botafogo agora. E assim, em teoria ele vai ficar aí aguardando uma definição, né? Porque até então a diretoria do Botafogo e a diretoria do Fortaleza estão conversando, porque ele já declarou que ele quer ficar no Fortaleza. Então, a princípio ele está voltando de empréstimo, porém ele tem a vontade de ficar. E eu acho que a diretoria do Botafogo não vai impedi-lo, desde que tenha, né, um retorno financeiro proveniente, né, dessa escolha dele ficar no Fortaleza, tá? Outro que está voltando, esse realmente vai voltar, é o Luiz Fernando, visto que o Grêmio está numa situação bem difícil, né? Até então na zona de rebaixamento. Então, muito provavelmente ele irá voltar. Ele quase não é utilizado lá no time do Grêmio. Então, ele muito provavelmente está retornando ao Botafogo. Ele é um jogador que é um bom ponto direito, só que ele não é supra-sumo, ele não é o concura ali, principalmente porque nós temos alguns jogadores que foram utilizados nessa posição esse ano, né, na Série B, que renderam muito bem, né? Ali estou falando sobre o Ronald, estou falando sobre o Varley. Esses jogadores estariam à frente dele no elenco, tá? Para ficar aí em 2022, né? O Varley ainda precisa de renovação. A gente sabe muito bem que o Varley é um jogador muito bom, né? A princípio aí, ele ainda veio, né, como empréstimo e tudo. Então a gente precisa ver como é que vai ficar, né, a situação dele, né? Apesar dele ter vindo ali como um lateral direito, ele no Botafogo ele jogou muito mais pela ponta direita do que pela lateral direita, ajudando ali, né, ao Botafogo em várias oportunidades, né, ajudando nos gols, com cruzamentos, enfim. A gente tem ele aí como um trunfo, né? E vamos ver se o Botafogo vai mantê-lo para 2022, tá bem?
Tem outro jogador também muito interessante que o Botafogo precisa muito correr atrás rapidamente para mantê-lo no plantel, que é o Luiz Oyama, o nosso japonês verdadeiro. Ele realmente mostrou que é um jogador diferenciado, é um volante ali, mas que tem um bom toque de bola, tem um bom domínio, sabe fazer bons lançamentos. Então a gente precisa de um jogador desse tipo ali nessa posição. Ele se mostrou um excelente jogador, ele é um jogador que veio de empréstimo pelo Mirassol, então nós precisamos correr atrás aí, a diretoria precisa correr atrás, né, para fazer com que esse jogador fique, né, no plantel do Botafogo para 2022. É um jogador muito interessante e é uma posição que hoje no futebol é privilegiada. Aquele volante que tem essa boa saída de bola, que sabe sair bem com a bola no pé, tem um bom toque e uma boa visão de jogo. Tá? Outro jogador interessante vindo do Mirassol, que aí ele é um pouco questionado pela torcida, é o Diego Gonçalves. Né? O Diego Gonçalves foi um excelente jogador na Série B e performou bem para o que ele foi designado a fazer ali pela ponta esquerda. Né? Lógico que temos opções de mercado para isso, porém ele é um bom jogador. Não seria ruim para o Botafogo mantê-lo ali. Não sei se para titular, mas pelo menos ali para uma reserva seria interessante mantê-lo. Tá? Outro jogador que esta semana já foi confirmado que irá ficar, pelo menos no primeiro semestre, né, do ano que vem, até julho de 2022, é o Carlinhos, porque experiente, ajudou muito ao Botafogo e é legal, né, ele ser mantido ali, porque ele tem experiência, ele é bom jogador, então para uma Série A ele seria interessante mantê-lo, né, até porque nós temos o Hugo, né, nosso garoto da base, cria de general, e ele é um jogador que mostrou que tem potencial para ser o titular da lateral esquerda. Porém, a gente temos jogos, né, na Série A, enfim, que a gente precisa um pouco mais de experiência, e essa experiência o Carlinhos traria, então é muito bom, junto ali com o Jonathan também, que é um outro jogador que muito provavelmente vai ficar para 2022, porque tem contrato até o final de 2022, ok? Vamos lá, vamos falar de mais um jogador que a torcida, né, pede muito para ficar, que é o Navarro. O Navarro, ele tem várias oportunidades, várias propostas por ele aí em pauta. Ele recusou uma proposta aí dos Estados Unidos, lá do Minnesota United. Ele recusou essa proposta, porém, ele ainda tem proposta do Internacional, do Palmeiras. Essas são as que a gente tem ideia aí, que já aconteceram. E tem também a proposta do Botafogo, para que ele fique no Botafogo. Obviamente, no Internacional, por exemplo, ele seria um reserva do Yuri Alberto, ele não seria um titular absoluto. Tá? No Palmeiras, talvez ele chegue para ser titular. O problema é que o time do Palmeiras é um time que gosta de jogar em transição rápida, e um jogador com as características do Navarro, o Palmeiras não tem no elenco. Então, assim, o Palmeiras é um destino que muito provavelmente, se ele não quiser ficar no Botafogo e quiser ir para um time aqui do Brasil, muito provavelmente é um bom destino para ele. Eu, como torcedor e como analista aqui, gostaria que ele ficasse no Botafogo, claro, né? E assim, outro jogador que a gente gostaria, né, de ter no próximo ano é o Marco Antônio. Ele está aí um pouquinho, né, com um pouquinho de dificuldade na negociação, porque ele é um jogador do Bahia, ele veio por empréstimo e o Bahia está pedindo um valor muito alto por ele, tá? Então a negociação dele é um pouco difícil, mas o Botafogo está tentando ficar com ele e ele tem interesse de ficar no Botafogo. Outro jogador que o Botafogo foi atrás justamente por causa da história do Navarro é o Edu, né? O jogador do Brusque, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. Excelente jogador, estaria aí já com conversas avançadas com o Botafogo para integrar o elenco do Botafogo em 2022. Faria os exames em janeiro para assinar o contrato, né? Vai ser muito interessante. O Botafogo é um bom jogador, um jogador forte, um número 9, vamos dizer assim, clássico. Então seria interessantíssimo tê-lo
no nosso plantel para 2022. Tá? Esses foram alguns jogadores aqui, falamos de alguns jogadores em potencial para o Botafogo, né, de 2022. É claro, mantendo sempre a base que ganhou a Série B, só que adicionando jogadores com experiência para que essa Série A seja tranquila, não tenhamos problema em relação a voltar à Série B, enfim. Né? Acredito que sejam jogadores que a diretoria não vai gastar muito dinheiro para tê-los ou mantê-los, mas que a gente precisa muito de constância ali, de manter as finanças ali dentro de um certo patamar, até porque, dito isso pelo CEO do Botafogo, as finanças do Botafogo só melhoram a partir do meio do ano que vem, que é quando realmente voltam os direitos de imagem, tudo que vem da Série A, porque por enquanto o Botafogo ainda está com orçamento de Série B, tá bom? Valeu, minha rapaziada, agradeço a vocês, como sempre, deixa o seu like aqui, ativa o sino e chama os seus amigos para ver a gente. Valeu, grande abraço para vocês, até uma próxima se Deus quiser. E ó,